Meu caro Chico Lang, e aí a transição Tite, Mano Menezes? Bom, Flávio Prado, eu estava conversando aqui com o Godoy no bastidor, a gente estava falando exatamente isso, é da água para o vinho, né? O Tite era um homem de diálogo, vamos dizer assim, um super protetor, um paizão para os jogadores, né? O Mano Menezes é um cara mais disciplinador. É a mesma coisa que você comparar o Godoy, que quando apitava com rigor, né? Com um cara que apitava mais ou menos, tipo o Romualdo Arpifilho, gostava de empatar. Não tinha autoridade nenhuma, adorava o empate. O Godoy não, o Godoy apitava, era austero e tal. O Mano é assim. O Mano é um cara que quase não ri, é um cara que não faz brincadeira, quer o time pronto fisicamente. Essa semana toda o que me chamou a atenção, na minha volta das férias, Flávio, foi que o Gil deu uma entrevista pingando de suor. Tá tudo bem que está quente, mas o rigor físico, eles estão sendo tão puxados, estão sendo tão exigidos, coisa que na época não vou dizer que não acontecia na época do Tite, mas o Mano cobra muito o estado físico do jogador, né? Ele cobra demais. Ele quer todo mundo em forma, para aguentar o tranco durante a campanha que nesse semestre, na verdade, o Corinthians vai ter um campeonato só para disputar, que é o Campeonato Paulista, bem diferente. Não tem Libertadores, a cobrança não vai ser tanta. Começa a Copa do Brasil também, né? Começa a Copa do Brasil. Mas o Mano vai ter oportunidade de armar o time, né? Coisa que ele já teve quando ele disputou a segundona. E por coincidência, por Corinthians não disputar a Libertadores, ele também vai ter agora de armar um time mais tranquilo. O Campeonato Paulista, os adversários não são tão fortes, né? E praticamente o que vale são os clássicos, né? Uma zebra aqui, outra ali, né? Os clássicos que eu digo são os 5 grandes da capital, né? Esse sim que vai ser o desafio. Mas eu acho que o Mano aos poucos vai pegar o pulso, né, da coisa, e muito jogador que não gosta de treinar vai quebrar a cara, né? É o caso do Sheik, que já atrasou na apresentação, era para chegar na terça, chegou na quinta, né? Sem dar... Macaca estava doente de novo? Não sei o que aconteceu, mas se ele continuar fazendo isso, Flávio Prado, sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Ele vai embora do clube, porque o Mano Menezes não tem conversa. Se você treina e está bem fisicamente, não está doente, não tem contusão, não tem nada, você vai ter que treinar como todo mundo treina, dentro da sua dose de exercício, mas você vai ter que treinar. O Mano Menezes não tem moleza, ele é rigoroso nesse aspecto. E por isso que muita gente não gosta. Doutor Marco Aurélio Cunha? Bom, depois do que o Chico falou, parece que o Tite não ganhou nada no Corinthians, né? Porque se o cara não suar em janeiro, com pré-temporada, vai suar quando? O que o Corinthians realizou e ganhou com o Tite é algo impensável na história do Corinthians. Veio um novo treinador, óbvio, agora as coisas mudam. O período do Tite, eu não diria que passou, eu acho que o elenco passou. Porque eram jogadores mais velhos, jogadores que vieram sem grande status técnico ou de conquistas e se formaram ali, fizeram um grande grupo, absolutamente vencedor. E isso, como todo time, ainda mais um time com jogadores mais velhos, ele tende, depois de ganhar tudo, se esgotar. Então era hora da substituição de algumas peças, de uma forma lenta, gradual, sem nenhum tipo de rancor, de dizer que o jogador foi mal, que saiu do clube por qualquer razão pior. Todos merecem os maiores elogios pelas conquistas que tiveram. Então acho que eu quero ver alguém ganhar metade do que o Tite ganhou. É isso que eu queria dizer. Mas é que tem um negócio, eu acho o seguinte, eu não vou viver do passado. Eu não sou presidente do Corinthians. Se eu fosse doutor Marco Aurélio Cunha, eu não tiraria o Tite. Mas já que o Tite saiu, eu não vou ficar chorando a saída do Tite. Perfeito, eu só acho que se não fui eu que tirei. A comparação do pontual, agora os caras estão suando, para. Não, mas que isso acontecia, acontece. Mas como é que ganhou, Chico? Como é que ganhou tudo? Não, ganhou tudo porque houve outro tipo de relação entre eles. Não, o time se preparou, o time estava disposto, estava na pegada, estava no jogo certo. E depois dos 5 títulos seguidos, evidentemente que houve um relaxamento total. Absolutamente natural. E não é só isso, o time envelheceu também. São jogadores que pararam, o Alessandro parou, antes disso já o zagueiro que saiu. Enfim, o Chicão, vários foram
já no limite. O Jorge Henrique saiu Jorge no meio do Henrique- campeonato. Não, Ele Jorge não Henrique conseguiu saiu. jogar mais a mesma O coisa. Tite também era disciplinador, tanto é que o Jorge Henrique era uma peça fundamental para o Corinthians, na forma de marcar os laterais, voltar, ir e vir, que era uma prática bem feita. Ele abriu mão do Jorge Henrique por uma falha interna lá, de disciplina. Chicão também perdeu lugar por causa disso. Chicão. Então, ele teve esse empenho. Porém, como tudo, há um esgotamento, um cansaço. E tomara agora o Corinthians tenha outra vida, mas vai ser difícil entrar no ritmo e no nível que o Tite tinha. Porque ele não era paizão, ele era duro, só que ele era compreensivo, ele é um cara compreensivo. E sorrir faz falta em futebol. Pois não, Vanderlei? Eu acho o seguinte, um técnico chega e tem que fazer uma série de coisas numa equipe. Mas aí eu penso a mais importante, que naquele momento eu acho mais importante para um treinador fazer. Primeiro, São Paulo estava numa pindaíba, chegou o Muricy. Qual era a missão do Muricy? Evitar o rebaixamento. Conseguiu. Ok. Qual era a missão do Gilson Kleina, quando começou? Trazer o time de volta para a Série A. Prioridade, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá certo? Claro. Mano Menezes, para chegar nessa conversa toda, qual é a prioridade que ele tem? Para mim, fazer o Pato jogar. O resto vai se encaixar, para cima ou para baixo. O Pato não jogou nada, o Corinthians gastou 40 milhões e tem sido uma decepção. O Pato, Alexandre Pato. A missão do professor Mano Menezes, que já informou, o Pato será titular absoluto, terá todas as chances que ele quiser, a bola vai precisar chegar nele, já deu uma série de recados. É fazer o Pato jogar bola. Se ele conseguir fazer o Pato jogar bola, missão atingida. Se não conseguir, fracasso, é a minha opinião. Godoy? No Corinthians, o que chegou no Corinthians de novidade que empolga o torcedor corintiano? O Mano, né? Porque o lateral da Ponte, esse Ponte que chegou aí, foi contratado, não causa empolgação nenhuma, mesmo jogando aquilo que ele jogou na Ponte Preta, mas no Corinthians ainda é uma incógnita. Então, o impacto é a contratação do Mano. Agora, o que o Mano deve estar pensando? Aquilo que todo nós, como será o dia a dia do Mano em relação à cobrança que ele receberá? Campeonato Paulista, não vale nada. Será que o Corinthians conseguirá ser campeão e o Mano vai conseguir fazer o Corinthians jogar aquilo que não estava jogando, um pouco mais daquilo que não estava jogando? O Pato vai jogar no Campeonato Paulista? Quer dizer, a responsabilidade do Mano é muito grande. Por quê? Porque ele pega um clube vencedor, num período recente, anterior, vencedor. A responsabilidade dele é muito grande. E em termos de comparação do trabalho dele com o trabalho do Tite, a única diferença talvez seja o semblante do Mano em relação ao semblante do Tite. Porque alguns se impõem com palavrões, com porradas e outros com delicadeza. A diferença está aí. O Mano talvez seja um pouco mais direto em relação a tomar uma atitude do que o Tite, mas em termos de conhecimento futebolístico e como comandar um grupo e tornar esse grupo vencedor, os dois têm competência e capacidade para isso. E o Ministério Público de São Paulo, através do Dr. Roberto Cenzini, que está aqui com a gente, percebeu que alguma coisa, né, o cheiro não estava bom. 38 rodadas do campeonato, nenhum caso de ponto perdido, nenhuma suspensão, nada. De repente, na última rodada, que coincidência, 2 times tiveram jogadores suspensos, perdeu-se ponto, coisa assim, que azar, né, que se deu. Ou não foi exatamente azar? Doutor Roberto, o que o senhor está apurando, o que o senhor pode nos dizer? Deixa eu fazer uma pergunta, Flávio. Se você mora num prédio e aí em assembleia de condomínio, o pessoal do condomínio fala, o Flávio Prado está fazendo muito barulho e o síndico tem que multá-lo. Você vai esperar chegar o boleto para pagar Sem a dúvida, multa, né? sem dúvida, claro. Não vai? Não dá para pagar antes. Então, é desse jeito que acontece. Normalmente, toda vez que uma assembleia, um grupo decide alguma coisa, a pessoa que tem que cumprir aquela penalidade, ela tem que ter ciência disso formal. É o que manda a lei. O que acontece? Nesse caso, no dia 6 de dezembro, vamos lembrar um pouquinho, podemos estender um pouquinho? Por favor. Então, dia 6 de dezembro, o que aconteceu? Houve o julgamento pela quarta comissão disciplinar do STJD, que fixou uma pena de suspensão de 2 jogos para o jogador Everton na Portuguesa. E também no mesmo julgamento, essa comissão disciplinar fixou 1 jogo de pena para o André Santos do Flamengo. No dia 7,
o Flamengo jogou, ninguém falou nada, o representante da CBF no estádio recebeu as escalações dos dois times, do Flamengo inclusive, estava lá o nome do André Santos, ele entrou e jogou. No dia 8 jogou a Portuguesa. E o Everton estava na relação dos possíveis escalados, embora tivesse começado no banco de reserva, num documento chamado BID. O fiscal de campo da CBF viu, não falou nada, tudo em ordem. Chega no dia 9 de dezembro, segunda-feira, às 6:45 da noite, sai a publicação no site da CBF dizendo que o jogador Everton pegou suspensão de 2 jogos e que o jogador André Santos pegou suspensão de 1 jogo. Por conta disso, o STJD falou o seguinte: colocaram jogadores indevidamente no campo, então tem que perder os 4 pontos. Olha só a mecânica. Se você é condenado numa reunião de condomínio para pagar uma conta e o teu síndico tem que te cobrar primeiro para você pagar, como é que agora querem fazer o inverso? Fazer com que o time, mesmo sem ter recebido a conta para pagar, tenha que pagar essa conta. Isso aí é que está acontecendo. Isso sempre aconteceu no STJD, até que, em 2009, a Comissão Brasileira de Justiça Esportiva fez um artigo chamado 133, dizendo, vai continuar assim. O cara está na sessão, chegou na sessão, decidiu dessa forma, então na hora que já tem que ser aplicada a pena. Mas o Estatuto do Torcedor, que é uma lei, não é regulamento de condomínio, e aqui no caso não é regulamento de justiça administrativa, porque o STJD só é justiça administrativa, não é poder público. Isso tem que ficar muito claro para quem está ouvindo. STJD é justiça administrativa, não é poder judiciário. Tem no seu regulamento dizendo, se o cara está presente na sessão, tem um advogado ali presente na sessão, o clube está presente na sessão, tem que pagar a multa, tem que cumprir a pena. Mas o Estatuto do Torcedor fala, olha, não é mais nada disso. De agora em diante, como o destinatário final do futebol não é o clube, não é o dirigente, não é a federação, não é a CBF, mas é você, torcedor. Você tem o direito de saber, antes do jogo ser realizado, se aquele jogador vai ser efetivado e poder participar do jogo ou não. Se antes do jogo ser realizado, se houve alguma pena imposta contra o seu time, contra o time que está torcendo. O grande problema é que a cartolagem brasileira está acostumada com o sistema da justiça administrativa, mas o Estatuto do Torcedor está dando direitos que não dizem respeito apenas aos clubes, mas dizem respeito a todos nós que somos torcedores e simpatizantes do futebol. Isso o senhor entendendo que não houve má fé, que não é o que eu penso. Eu tenho, olha, certeza 100% não dá para ter, mas 99,9% que teve um monte de truta no meio disso. Dá um exemplo. Olha, não foi coincidência o Everton ter jogado irregularmente. Flávio. Não foi coincidência. Flávio. Alguém não avisou alguém propositadamente. Alguém na CBF levou uma Flávio, grana ou propositadamente Flávio, avisou rapidamente Flávio, o Fluminense o da irregularidade. advogado Orlando Sestário Filho Sim. foi entrevistado por mim, Sim. na Jovem Pan, Sim. e disse, está gravado lá, falou publicamente, então se a Portuguesa tem que se coçar depois do que ele falou. Ele disse que ligou e informou ao doutor Valdir Rocha, diretor jurídico da Portuguesa de Desportos, que o jogador tinha recebido a punição. Ponto. E eu disse a ele, doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor fosse, se eu fosse presidente da Portuguesa de Desportos e tivesse certeza que o senhor não avisou, eu o processaria por perdas e danos. Sim. Mas a Portuguesa está tratando o senhor com tal doçura que eu acho que o senhor avisou. Sim. Sim, está feito. Tá. Houve Então alguém que tinha informação não usou essa informação. Ok, mas então tem mutreta. Tá bom, Flávio. Vanderlei, eu não estou dizendo que a mutreta é de X ou Y. Tá bom. Para mim tá. que tem mutreta, É que tem. Não foi por acaso. Agora, quem é o mutreteiro, não sei. Mudar a legislação, deixar muito claro, como disse o doutor, sem dúvida alguma, eu sou totalmente favorável. A partir de agora vai ser assim e fim de papo. Ok. Só que nesse caso específico da Portuguesa, com dor no coração, eu digo,
o tribunal agiu E corretamente. por que não Ele agiu assim cumpriu- quando o Tartar teve a mesma condição? Flávio Prado, eu estou me referindo a este assunto. Aí não dá, né, Vanderlei? Não, não é dá, por isso não. que não dá pra você se for respeitar a esses justiça, caras. Se você for porque a eles justiça, usam duas se coisas você for a diferentes. justiça comum, você vai encontrar decisões de casos muito Vanderlei, similares as diferentes. decisões são sempre pros mesmos. Não, Vanderlei, olha aqui, ó, o Ok, Flamengo teve um ok. jogador chamado Wendel, que jogou Ok, irregularmente. Flávio. O Flamengo cairia, a Portuguesa ficaria. Eu não não levaram em compraria, consideração. atenção. O Flamengo meteu Tartar Flávio, irregularmente, não levaram em Eu consideração. não compraria um O carro Sandro usado Hiroshi do não pode Superior jogar em Tribunal de regulamento, Justiça Desportiva. Eu não compraria um carro usado do STJD, ok. Nesse caso, especificamente nesse caso, a Portuguesa, na minha opinião, deixou o bumbum na janela. Só isso. Eu só acho que- se não for cumprido o que disse o STJD, aí sim é virada de Vanderlei mesa. Nogueira, Vanderlei Nogueira. posso- O a Portuguesa Claro. não deixou por acaso, pra mim, na minha cabeça. Bom, então tudo Isso bem, eu já cobre tô- a Portuguesa. Aí não, também. Mas não foi uma coisa única. Não foi alguém. Foi uma coisa, pra mim, engedrada. Tá bom. Esquema. Tudo bem, eu Mutreta. não- Isso é eu que eu não tô falando. duvido E disso. rapidamente o Fluminense ficou sabendo disso. Pra mim é uma coisa muito maior. Foi uma grande mutreta. Uma coisa pensada, armada, arquitetada. Não foi bom. um acidente. Ok. É isso que eu tô dizendo. E sabedores que o STJD, em se tratando de Portuguesa, daria esse parecer que não daria se fosse o contrário. Como o ano passado não deu, quando tiraria os pontos do Fluminense. Ou seja, o STJD falou: se vocês me derem condição de fazer isso, eu faço. E foi feito. E outra coisa, Exatamente Flávio, isso. Outra coisa, o Fluminense é visto como uma instituição, lamentavelmente, e porque no passado pecou mesmo, mas quando se trata do Fluminense, o Fluminense está na garganta das pessoas. Já fez um trambique 3 no passado. vezes já, ele caiu e não jogou nenhuma vez na segunda divisão. Ok. Mas tudo isso não podemos desconsiderar. Mas nesse caso específico, a Portuguesa tem que explicar o que ela fez. Também a Portuguesa tem que explicar, Se claro. o advogado informou, e é assim que tem funcionado no STJD, com esta formação do tribunal, sexta-feira ou qualquer outro dia, está presente o advogado que fez sustentação oral. Vanderlei, Atenção, você ele estava acredita lá. piamente que se fosse ao contrário, o julgamento seria o mesmo? Flávio, essa é uma outra conversa. Agora, doutor Flávio. Roberto, aproveitando, o senhor estava fazendo um levantamento, o senhor não teria condição, não sei até onde, até o limite que o senhor tem, de colocar esses dois advogados, um em frente ao outro, de Seria colocar a direção da excelente. Portuguesa, de chamar o cara da CBF, Seria excelente. que por dinheiro, ou por mutreta, ou por safadeza, avisou rapidamente o Fluminense, e fazer também um levantamento da CBF, se não teve mais nenhum caso, só esses dois casos em 38 rodadas, tem um monte de cheiro ruim nisso. E se tratando dos times que tratam, eu não tenho, sabe, tudo isso pra mim é tudo viável. Todas essas histórias de conspiração, pra mim, elas são super válidas. Eu tenho certeza absoluta que se fosse ao contrário, o TJD não teria dado esse julgamento. Apenas um detalhe só, apenas um detalhe. Recuando 2 ou 3 semanas antes, o advogado da Portuguesa, nesse caso, que foi o João Zanforlin, foi emprestado, entre aspas, pelo Corinthians para defender a Portuguesa, advogado do Corinthians, estava no tribunal numa sexta-feira, no mesmo horário em que foram julgados os jogadores da Portuguesa, para defender, sabe quem? O Sheik. O Corinthians jogaria contra o Criciúma. E aí, o Sheik foi suspenso por 2 jogos. Ligou o João Zanforlin, acabou o julgamento, proclamado o resultado, ele se considerou informado e o Corinthians estava sendo representado por ele, passou a mão no celular, ligou para o Tite e falou: Tite, não bota o Sheik para jogar, porque ele acabou de ser suspenso. O Sheik estava concentrado para jogar. O Tite sacou o Sheik Isso. e escalou Então o é normal isso pato. acontecer. É normal. Muito bem. É E aí, normal. na 38ª rodada, 2 advogados não avisaram. Aí é outra conversa. E aí, Então, com esses mas- 2 não avisando, tá bom. quem é favorecido? O time que já é especializado em mutreta, que se chama Mas e a Fluminense. Portuguesa? Não Você tem não- cheiro mas de e a arroz queimado? Portuguesa? Não tem cheiro de arroz Mas e a queimado? Portuguesa? Vanderlei. Pois Tá, não, Vanderlei. doutor. Eu acho que nós estamos discutindo 2 coisas diferentes aqui, né? O que o Ministério Público está fazendo é discutindo a legalidade. Vocês já estão partindo para outra questão, se existe mutretagem ou não por trás da eu situação. estou dizendo que eu não como estou funcionou. discutindo a decisão em si de mérito do STJD. Se o STJD aplicou o código, e fixou pena de 4 pontos, ok. O que eu estou discutindo é que não foi dada a publicidade que a lei exige para todos os torcedores, sejam eles da Portuguesa, Bem do Flamengo, simples, né? do Uma coisa bem Fluminense. simples, é isso. esse Deveria que é o ter princípio. essa Se a justiça, Agora, se a essa justiça questão... acatar o que o senhor está pretendendo, que mude. Agora, o que foi feito com Agora, efeito doutor Roberto, retroativo eu não dá. sugeriria ao senhor, de novo, eu não sei até onde o senhor pode ir,
que, por favor, investigue o mau cheiro. Porque, com certeza, olha, eu vou dizer de novo, não foi coincidência. Nunca aconteceu coincidência. Na última rodada, 2 advogados não comunicaram. Se é normal, o Vanderlei acabou de dizer que o Sonho Forlim comunica. É normal. Na última rodada, aí em 37 rodadas, todo mundo comunica tudo. Na última rodada, 2 não avisaram. Nem o Flamengo foi avisado, nem a Portuguesa foi avisada. Ou se foi avisado, não cumpriu. Eu posso Tem perguntar coisa uma estranha coisa? aí. Posso perguntar uma coisa? Qual que é a dificuldade de você publicar no site uma decisão de sexta-feira, na própria sexta-feira ou no sábado? É isso, é No isso. mesmo horário que saiu. Qual que é a dificuldade disso? É que Ué, não tem dá na margem a internet, você fazer usa a muito internet. grande. Não, é só a CBF implantar esse sistema perfeito. Mas, Só que até agora não é Vanderlei, assim. Foi a primeira coisa que eu questionei. Não é possível com a entidade, com a riqueza da CBF, isso, com a tá influência da perfeito. CBF, e o STJD, o TJD são a parte da CBF, não são? São órgãos independentes, mas evidentemente intimamente ligados pela ação laboral. Não é possível que no século XXI, e o Brasil sediando Copa do Mundo, não saia um site oficial. Mas como você Ao final, fala, vou usar o teu jeito de falar. Conserta-se. Mas a partir se de não agora, sair, doutor vamos Marcos, consertar. se sair, Agora, você pode não ter faz, feito você não pode fazer retroativo. uma manipulação dessas. Não, e eles eu não querem vou- a manipulação. Tudo bem, Esse é eu o não problema. vou entrar no mérito. Quem tem capacidade é quem é jurista para isso. Mas não é possível que nos tempos modernos de hoje Claro, não perfeito. tenha um edital publicado num site oficial das decisões pré-rodada. A não ser que não se Isso é- queira. isso é porque aí você jurássico. tem poder de manipulação. Então, mas tem. isso é Eu só estou jurássico. dizendo de novo. É Tem, igual, a mas ser que não você quando é queira. fim de semana. Deu pra entender? Mas como? Tem, então, eu também acho que é absurdo. Jornal fecha fim de semana, vamos televisão. consertar. A partir de agora vai Nem ser assim. site. Acabou de ser proclamado o resultado, está na tela. Perfeito, eu concordo com isso. Claro. Só quero que entendam que até agora não foi assim que funcionou. O cara- Mas você, Cara, Vanderlei, você acha que foi um acidente? Não, O advogado Você acha que não teve Moro, nada de irregular aí? O que eu acho é o seguinte, alguém na Portuguesa de Desportos cometeu, eu vou pelo caminho doce, um esquecimento. O professor Guto Ferreira não sabia que o seu jogador ia... Não é que ele estava punido, que ele seria julgado. E outra coisa... E o mesmo aconteceu com o Flamengo um dia antes. E outra coisa, não precisava o jogador Flamengo nem é um ter negócio um atuado. pouquinho diferente. Só o fato de estar no Flamengo é um banco, pouquinho só o diferente. fato de estar relacionado, já estava infringindo o regulamento. Por que o Só Flamengo é um isso. pouco diferente, Godoy? Porque, sabedor da suspensão, eles não sabiam ou quando a suspensão deveria ser Exato. cumprida. Foi erro técnico. Ou na Copa do Brasil, Exato. ou no Campeonato Brasileiro. Ele foi punido pela Copa do Brasil. Acabou a Copa do Brasil. Mas isso é erro Ele técnico. Então, tem uma certa diferença. Não é ignorar. Interpretaram O Flamengo não erradamente. ignorou a suspensão. Ele se equivocou. O Flamengo entendeu e existe redações conflitantes que a suspensão deveria ser cumprida na Copa do Brasil do ano que vem ou, extinguindo-se a competição, transformar essa suspensão em outra pena. Esse é o conflito. Se ele foi expulso numa competição, não tem que cumprir no Campeonato Brasileiro. Tem uma diferença uma pequena na diferença. irregularidade cometida E as entre duas, Flamengo coincidentemente, e- na última e rodada, Portuguesa. e coincidentemente favorecendo que era bicampeão de Mutreta, agora virou Mas pai. tudo isso É gozado, mas né? tudo isso é por causa da falta de credibilidade da instituição. Por Isso, exemplo, isso. uma sugestão. Bom, a suspensão passa a ser cumprida após a publicação do edital, que é o mais correto. Publica-se o edital, cumpre, todo mundo tomou conhecimento, cumpre-se a suspensão. Pô, entra lá, tudo. Acabou. Mas não tem sido assim. Mas tem que ser assim. Ok, Tem mas que não ser tem- assim. E os casos que não Tem foram? que ser assim, mas é E os por casos? problema de credibilidade. Então, Mas Mas aí, de novo, eu vou quem entrar vai no ficar? partir de O caso do 2014 Tatá deve foi ser publicado, os caras sabiam, ele jogou, e esse mesmo Flávio, não sei das quantas, disse que não vamos mexer tecnicamente no campeonato, porque o jogador saiu, não pode mexer no campeonato. E eu dei razão pra ele, você não Paulo pode mexer Schmidt. tecnicamente no Paulo campeonato. Schmidt Só que era o Fluminense, no interpretou. outro ano pode. Flávio, doutor, o seu inconformismo é aceitável, eu concordo com ele, assino embaixo. O que eu estou dizendo para você é que nós estamos falando do assunto Portuguesa de Desportos, já que o Flamengo já explicou que são coisas conflitantes e um pouco diferentes. O que provocou toda essa fumaça foi o caso da Portuguesa de Desportos. Nesse caso específico, Portuguesa de Desportos,
O tribunal cumpriu o que está escrito. Ah, mas o que está escrito está errado. Tudo bem, vamos consertar o texto. Vamos É a começar história com- do para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Ok, Mais ou menos isso. O que está fazendo o Ministério Público pode nos ajudar, a todos nós, a consertar Eu só pediria, problemas futuros. Dr. Roberto, mas agora acertar Dentro do e que o o senhor passado. puder fazer, vá fundo, porque não foi coincidência. Eu não acredito em coincidências em se tratando da gente que está envolvida nisso. Meu querido Luiz Ricardo, a maior vítima de todos, você ganhou em campo e tiraram. Claro que você está no São Paulo, tudo bem, é outra coisa. Se Mas deu você bem. ficou na sua carreira, Melhor você foi lateral rebaixado. direito E do você Brasil. não foi rebaixado. Rebaixado foi o Fluminense. Como é que se sente o jogador? O que aconteceu? Eu sinto como alguns jogadores estão sentindo. Vergonhoso. É claro que, por esse fato, alguns amigos meus estão desempregados por isso, porque a Portuguesa ficando na Série A era uma cota, não ficando era outra, e por essas coisas que aconteceram, acabaram não ficando. Então eu vejo da seguinte forma, alguma coisa tem, mas não cabe a mim estar aqui falando o que se deve fazer, tá aí o promotor para estar realmente tomando as decisões que tem que ser tomada. Não cabe a mim aqui estar falando agora da Portuguesa, mas eu fico triste pelo fato de tudo que aconteceu e espero realmente que ache a solução aí para esse problema. E o Everton que foi usado para isso tudo? Luiz? É um amigo particular. Acho que as responsabilidades estão sobre ele, não vem ao caso. A partir do momento que o treinador leva o jogador para o jogo, ele imagina que ele pode jogar. Claro. E o Everton não sabia realmente, porque tanto é que o Gilberto sabia que ele estava suspenso e não foi para o jogo. O Everton não sabia. Incrível, Então, né? a partir do momento que o jogador está no banco, o treinador imagina que ele pode jogar. Não sabia nem Flávio. nem que seria julgado, porque quando aconteceu essa confusão toda, eu liguei para o Guto Ferreira, que estava desembarcando em Miami. Desembarcando, passou férias nos Estados Unidos. Eu falei, Guto, tá a maior fumaça aqui. Aconteceu isso. Como é que é? Eu nem sabia, do Gilberto eu sabia, nem sabia que o Everton seria julgado. É muito estranho. Flávio, eu queria só fazer uma pergunta para o doutor, é o seguinte, o que eu acho que fica grave em questão é a incoerência da interpretação de dois fatos iguais. Então, como você colocou do Tartá, que foi o ano retrasado, não é? Acho que isso, não? Foi quando o Fluminense foi campeão Isso. e merecidamente não perdeu os Isso, pontos. exatamente. A interpretação é igual. Isso que eu acho que tem que ficar muito claro. Por que um fato que é erro da Portuguesa? Ok, vamos entender que possa ter sido. Mas a interpretação desse fato Do erro do Fluminense foi outra. foi outra. Essa é a grande incoerência. É isso que nós temos que debater. Se por que lá se aliviou, se é que foi assim, eu não me lembro bem a causa exatamente, e se este caso pode ser diferente do outro. Essa é a pergunta. Eu estudei nesse recesso forense final de ano todas as atas de julgamento do STJD 2013. Né? E peguei todos os dados que me foram passados até por torcedores pela internet para o site do Ministério Público. Entre eles, o caso do Tartá. O que me parece é que o STJD ele decidiu aplicar as punições porque, no seu entender, havia pleno conhecimento dos clubes. E não deveria se aplicar o estatuto do torcedor no sentido de que o torcedor deveria ser previamente avisado. Me parece que foi esse entendimento do STJD. Por que ele não tirou os pontos do Fluminense e por que tirou da Portuguesa? Essa é a minha pergunta. Na época foi colocado que por uma questão moral isso seria irrazoável, seria tirar os pontos do Fluminense naquela oportunidade. Ele perderia o campeonato. Porque ele perderia o campeonato. Ué, mas perder um E a campeonato Portuguesa é pior, perdeu a é primeira menor, divisão. É menor, perder um campeonato eu acho que é menor do que cair para a segunda divisão. Quer dizer, você perde alguma coisa que você conquistou Sim, em campo. sim. E não poderia o Fluminense perder, foi justa a decisão, e não poderia a Portuguesa. Então, se você quer ser muito rigoroso, a Portuguesa começa a Série A com menos 4 pontos. Exato. Beleza? Fluminense começa o ano seguinte com menos 4 pontos. Tudo bem. Agora, você não pode mexer tecnicamente no campeonato. E mais ainda,
Mexer em um e não Mas- mexer no outro e favorecendo sempre o mesmo time. Mas você transferir a punição para um campeonato seguinte é incentivar a sacanagem. Claro. Por sem exemplo, dúvida. eu dei um exemplo, entendeu, Tudo Godoy? bem, É mas menos é grave, tipo é menos de- grave. Na Itália já houve É a mesma coisa, Não, Godoy. menos grave, entendeu? Você não mexe com mesma os coisa. outros. Tudo bem, mas esse é o Godoy, tipo do exemplo Godoy, estamos que nós- falando, você tem razão, nós estamos queremos falando de dar um jogadores xarope, irregulares. um xarope pro mal É que- enorme que é o raio do comportamento do STJD. Que tem que ser banida, essa da porcaria tem que acabar. credibilidade Essa das porcaria tem que acabar. atitudes e decisões do STJD. Eu acho que essa porcaria tem Aí que nós acabar. temos Já que- fez nós muito temos mal que- pro nosso Nós esporte. temos que coisa, tocar acaba o o tribunal, supositório tudo bem. lá no STJD. Eu acho que essa porcaria tinha que acabar, já fez muito mal pro nosso futebol. Não é a primeira vez. Já meteram as Copas João Avelange, um monte de sozinho tranqueira de por tudo. causa disso. Hoje eu Essa conversei- porcaria já atrapalhou demais o nosso Hoje eu conversei por telefone com uma pessoa do meio futebolístico ligado à Portuguesa que tem informação de que o campeonato será disputado com 24 equipes, 2 grupos de 12. Que também é um negócio Uma completamente lástima. errado. A Ponte Preta É errado. caiu dentro de campo por incompetência. Tá, mas ela aí, tem que jogar a Série mas B. aí já ela não querem, pode ser favorecida. mas aí já querem salvar o Vasco também. Mas aí vai salvar, mas aí vai meter a Ponte Preta, que não é um time sujo. Tudo bem. E ela vai entrar nessa Tá, sujeira mas também. aí Eu não querem- gostaria disso. Mas aí ela tem que querem disputar a Série salvar B. o Vasco também. Oh. Quem caiu com competência, como a Ponte Preta, o Náutico, o Vasco, E o Fluminense. e o Fluminense, Os quatro caíram por competência. caíram com competência, devem ser punidos pela incompetência. Flávio. Agora, esse lance da Portuguesa é um negócio que é lá que tem que ser consertado. Porque o Vanderlei disse que entrevistou o Cestário, Claro. o homem da fotografia com a camisa do Fluminense e com o Fred. Você conseguiu entrevistar o Valdir? Da Incomunicável. Portuguesa? Incomunicável. E outra coisa, a OAB tem que entrar na parada também para saber o comportamento desse Cestário e desse Valdir. Você não disse que ele é advogado? E o novo presidente, que é o Ilídio Lico, disse o seguinte, é sintomática a declaração, e nós não podemos continuar no clube com aqueles que nos prejudicaram. Ponto. O que eu queria perguntar para o doutor Roberto, saiu uma matéria na Folha na sexta-feira dizendo que o senhor seria afastado desse caso, né, dessa investigação sobre a CBF e o STJD. Queria saber se isso procede e se o senhor já foi informado de alguma coisa. Na verdade, existe uma ideia da CBF impedir o meu afastamento, pelo que está na imprensa, né? O Dr. Carlos Eugênio Lopes, que deu a entrevista, inclusive, falando que a argumentação da promotoria seria infantil, ou melhor, minha. Na verdade, não é minha, é da promotoria. Eu trabalho com 5 colegas, né? Sim. Mas a argumentação não parece ser infantil assim, porque já há 2 liminares aqui na Justiça de São Paulo em favor e há grandes juristas do porte do Ives Gandra e Silva Martins, que é um dos maiores juristas brasileiros vivos hoje, que também entendem da forma que a promotoria está entendendo. Então, uma democracia. Na democracia, todo mundo fala o que pensa, tem liberdade de falar, desde que não ofenda o outro. Então, é um direito do Dr. Carlos Eugênio, já o conheço de um outro inquérito que a CBF teve lá na promotoria. E se ele quiser fazer realmente o pedido, é um direito dele que ele assiste. Qual que é o trâmite agora? Ele já entrou com esse pedido? Já, né? Não. Que eu tenha conhecimento, não. Agora, se ele vier a entrar, eu tenho que identificar aonde ele pretende entrar, né? Porque ele pode entrar em 2 ou 3 lugares diferentes. Aí os trâmites são diferentes, né? Doutor Roberto, já houve uma pressão em cima do senhor anteriormente? Um negócio de futebol também? Não foi bem uma pressão, Flávio. É que em 2009 o Procurador-Geral daqui de São Paulo me designou para fiscalizar os estádios. Eu até hoje recebo os laudos de segurança para prevenção de danos físicos aos torcedores no estádio de futebol aqui em São Paulo, no estado inteiro. E na época a Federação Paulista de Futebol não quis fazer um termo de compromisso com a promotoria, embora todos os clubes da Série A1 tivessem feito esse termo de compromisso. E por conta disso, eu tive que propor uma ação civil pública e nessa ação civil pública o juiz deu 10 dias para a federação assinar o termo de compromisso, senão haveria que apreciar os pedidos da promotoria. E o Estatuto do Torcedor é muito claro, né? Os pedidos vão desde a simples advertência ao dirigente da federação, no caso, até o seu afastamento e a nomeação de interventor. Por que o senhor está cuidando desses casos? Explica pra gente como é que funciona. São núcleos, cada promotor trabalha dentro de um determinado setor, é assim que funciona?
Não, normalmente isso é distribuído livremente. Aqui em São Paulo somos 6 promotores que atuamos na área de defesa do consumidor. Mas por conta de uma portaria da Procuradoria-Geral de Justiça de 2009, todos os casos referentes ao Estatuto do Torcedor que não sejam criminais acabam parando comigo, porque o Estatuto do Torcedor equipara o torcedor a consumidor. Perfeito. Por conta disso. Então todos os torcedores são, perante a lei, consumidores. É que na verdade está certo. É isso Está mesmo. certo, Claro, tá certo. O cara paga para ver é um o consumidor como futebol. qualquer outro. É o O senhor consumidor. pensa nisso, doutor Marco? Eu acho que nós temos que tomar algumas decisões para o futebol brasileiro ficar, pelo menos, minimamente perto de um futebol de alto nível. Porque quando você cedia uma Copa do Mundo, pressupõe que você tem um nível internacional em todas as suas competições. A mim me preocupa muito pós-Copa do Mundo. Tenho a impressão que nós vamos ficar num vazio de chamamento, num vazio de questionamentos, porque parece que tudo vai ser a Copa do Mundo. Uma vez que ela vai embora, tudo vai embora também. Mas eu acho que o Ministério Público tem todo o direito, a sua razão, de questionar, investigar. Eu acho que deve saber também o seu limite sempre, para não ultrapassar direitos que talvez possam ofender ou diminuir pessoas, não é isso? A gente sabe disso, eu lido com isso também. E eu acho que essas bandeiras que o Ministério Público coloca são fundamentais, porque talvez ele seja o freio do excesso. Eu acho que o Ministério Público atuando nesse freio do excesso, ou do descaso, ou do descalabro, eu acho que aí sim nós vamos ter um país melhor. Eu confio muito no Ministério Público, só peço sempre que ele também saiba muito bem proteger seus próprios limites e para que cada um não ultrapasse esse limite para não haver qualquer infração dos direitos individuais. Mas eu não tenho dúvida alguma que é importante que se não, que pelo menos se amedrontem do futuro para que um caso como esse da Portuguesa não seja resolvido dessa forma, que tenha no mínimo um site colocando as penas aplicadas ao final de uma sessão, o que qualquer escola de bairro faz com os pais de alunos hoje.